Caramba, mais um. Nossa, sabe de onde veio esse tremor que acabou de acontecer aqui no Brasil? Dos abalos sísmicos que vem acontecendo na região dos Andes, na Bolívia. Como eu sou um profissional especialista em patologias das construções, eu fui convocado para analisar os possíveis impactos que esses tremores podem estar causando nos edifícios aqui da cidade. Isso porque, como esses tremores não são comuns no Brasil, a população acabou ficando assustada e, por isso, recebemos diversas ligações de cidadãos com medo de possíveis desmoronamentos. Num primeiro momento, eu e minha equipe começamos a analisar as fissuras, trincas e rachaduras que encontramos em alguns edifícios da cidade. Apesar do termo fissura ser mais adequado ao nos referirmos a essas aberturas, há um consenso sobre a diferença entre elas. As fissuras possuem uma espessura inferior ou igual a 0,5 milímetro. Já as trincas apresentam um tamanho superior a esse valor e inferior a 1 milímetro. Enquanto isso, as rachaduras são aberturas maiores e mais profundas. Porém, elas não ultrapassam 1,5 milímetro de espessura. Para as aberturas maiores que esse valor, damos o nome de fendas. Durante a análise dos problemas que encontrei, pude identificar que alguns deles estavam mais ligados a um processo de degradação, por diversos fatores, do que com o tremor em si. Agentes agressivos como o CO2 e os íons de sulfato podem causar reações expansivas do aço, através do oxigênio e da água que adentram nas peças estruturais pelas fissuras. Isso causa um desplacamento do concreto de revestimento, o que acaba expondo a armadura a novos ataques. Mas esses processos de degradação podem ser recuperados por meio do uso de pasta de cimento injetável, concreto e argamassas modificados com polímeros, grautes para reforçar as estruturas, ou mastiques e selantes para vedar fissuras. Nesse sentido, aproveitando o momento de alerta da população, resolvemos criar materiais informativos sobre os riscos que essas patologias apresentam. Dentro desses materiais, temos até um que trata sobre as patologias que podem atingir estruturas de aço. Veja só. Essas duas pontes de ferro quase centenárias já serviram muito à população e à economia da região de Campinas, no interior de São Paulo. Hoje, já não estão nos seus melhores dias. A ação do clima, o uso e o tempo causaram corrosão e outras deformações diversas no material metálico que as compõe. Problemas conhecidos como patologias das estruturas metálicas. Essas patologias ocorrem principalmente por falhas no projeto, nos detalhes construtivos, por falta de manutenção e até mesmo uso indevido da estrutura. O Alan, que trabalha em uma tradicional empresa de montagem de estruturas de aço em Itatiba, no interior de São Paulo, nos conta com propriedade quais são os principais tipos de problemas que afetam os corpos metálicos. O principal que eu acho fundamental é o subdimensionamento, ou seja, o fabricante faz uma estrutura sem cálculo às vezes, ou com cálculo errado, né? As demais, ou seja, na hora da montagem, na hora do projeto, o detalhamento errado, incompatível com o cálculo. Ele garante, contudo, que um bom trabalho de manutenção pode diminuir as patologias e até mesmo extinguir os problemas. Tem que fazer uma análise de cálculo, né? Fazer um levantamento do material que tem na obra, ver qual que é a sobrecarga que o cliente vai utilizar, faz o escoramento e faz todo o reforço estrutural. Então tem também que trocar o perfil, fazer todo o escoramento, fazer todo o procedimento, né? Tudo também seguindo as normas. Aprofundar na NBR bastante. Ler muito sobre patologias para não cometer o mesmo erro. É crucial conferir o que o projetista faz. Às vezes o projetista inventa, tira alguma coisa da cabeça dele, e se o engenheiro calculista não tomar cuidado com isso, é problema no ato. Apesar de antigas e desgastadas, as duas pontes de ferro seguem abertas ao público. Uma amostra de que o aço, apesar das patologias inerentes ao material e ao método construtivo, segue sendo uma excelente matéria-prima estrutural, duradoura, versátil e econômica.
Bom, eu preciso ir trabalhar porque ainda vamos produzir para a população os materiais informativos sobre as patologias em estruturas de madeira. Essas patologias surgem a partir da ação de agentes biológicos, como fungos e insetos, do intemperismo, da luz solar e de agentes meteorológicos que desencadeiam alguns danos às peças. Por que você não tira um tempo para estudar um pouco sobre outras patologias? Bons estudos e até mais! Caramba, mais um. Nossa, sabe de onde veio esse tremor que acabou de acontecer aqui no Brasil? Dos abalos sísmicos que vem acontecendo na região dos Andes, na Bolívia. Como eu sou um profissional especialista em patologias das construções, eu fui convocado para analisar os possíveis impactos que esses tremores podem estar causando nos edifícios aqui da cidade. Isso porque, como esses tremores não são comuns no Brasil, a população acabou ficando assustada e, por isso, recebemos diversas ligações de cidadãos com medo de possíveis desmoronamentos. Num primeiro momento, eu e minha equipe começamos a analisar as fissuras, trincas e rachaduras que encontramos em alguns edifícios da cidade. Apesar do termo fissura ser mais adequado ao nos referirmos a essas aberturas, há um consenso sobre a diferença entre elas. As fissuras possuem uma espessura inferior ou igual a 0,5 milímetro. Já as trincas apresentam um tamanho superior a esse valor e inferior a 1 milímetro. Enquanto isso, as rachaduras são aberturas maiores e mais profundas. Porém, elas não ultrapassam 1,5 milímetro de espessura. Para as aberturas maiores que esse valor, damos o nome de fendas. Durante a análise dos problemas que encontrei, pude identificar que alguns deles estavam mais ligados a um processo de degradação, por diversos fatores, do que com o tremor em si. Agentes agressivos como o CO2 e os íons de sulfato podem causar reações expansivas do aço, através do oxigênio e da água que adentram nas peças estruturais pelas fissuras. Isso causa um desplacamento do concreto de revestimento, o que acaba expondo a armadura a novos ataques. Mas esses processos de degradação podem ser recuperados por meio do uso de pasta de cimento injetável, concreto e argamassas modificados com polímeros, grautes para reforçar as estruturas, ou mastiques e selantes para vedar fissuras. Nesse sentido, aproveitando o momento de alerta da população, resolvemos criar materiais informativos sobre os riscos que essas patologias apresentam. Dentro desses materiais, temos até um que trata sobre as patologias que podem atingir estruturas de aço. Veja só. Essas duas pontes de ferro quase centenárias já serviram muito à população e à economia da região de Campinas, no interior de São Paulo. Hoje, já não estão nos seus melhores dias. A ação do clima, o uso e o tempo causaram corrosão e outras deformações diversas no material metálico que as compõe. Problemas conhecidos como patologias das estruturas metálicas. Essas patologias ocorrem principalmente por falhas no projeto, nos detalhes construtivos, por falta de manutenção e até mesmo uso indevido da estrutura. O Alan, que trabalha em uma tradicional empresa de montagem de estruturas de aço em Itatiba, no interior de São Paulo, nos conta com propriedade quais são os principais tipos de problemas que afetam os corpos metálicos. O principal que eu acho fundamental é o subdimensionamento, ou seja, o fabricante faz uma estrutura sem cálculo às vezes, ou com cálculo errado, né? As demais, ou seja, na hora da montagem, na hora do projeto,
o detalhamento errado, incompatível com o cálculo. Ele garante, contudo, que um bom trabalho de manutenção pode diminuir as patologias e até mesmo extinguir os problemas. Tem que fazer uma análise de cálculo, né? Fazer um levantamento do material que tem na obra, ver qual que é a sobrecarga que o cliente vai utilizar, faz o escoramento e faz todo o reforço estrutural. Então tem também que trocar o perfil, fazer todo o escoramento, fazer todo o procedimento, né? Tudo também seguindo as normas. Aprofundar na NBR bastante. Ler muito sobre patologias para não cometer o mesmo erro. É crucial conferir o que o projetista faz. Às vezes o projetista inventa, tira alguma coisa da cabeça dele, e se o engenheiro calculista não tomar cuidado com isso, é problema no ato. Apesar de antigas e desgastadas, as duas pontes de ferro seguem abertas ao público. Uma amostra de que o aço, apesar das patologias inerentes ao material e ao método construtivo, segue sendo uma excelente matéria-prima estrutural, duradoura, versátil e econômica. Bom, eu preciso ir trabalhar porque ainda vamos produzir para a população os materiais informativos sobre as patologias em estruturas de madeira. Essas patologias surgem a partir da ação de agentes biológicos, como fungos e insetos, do intemperismo, da luz solar e de agentes meteorológicos que desencadeiam alguns danos às peças. Por que você não tira um tempo para estudar um pouco sobre outras patologias? Bons estudos e até mais!